professores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Essa é a nossa segunda TPC e trataremos da temática Programas de Recuperação e Aprofundamento. Sabemos que os resultados da ADE já foram divulgados e também temos o resultado do SARESP, né, onde podemos quebrar o problema e verificar a real necessidade da unidade escolar. Sabemos também que a matemática é a que mais é o nosso principal desafio. Tudo bem? Vou compartilhar com vocês o PPT para que a gente possa dar início à nossa formação. Né? Boa reunião a todos. Nesta nossa segunda TPC geral em nível de diretoria, trouxemos a temática Recuperação, Reforço e Aprofundamento, semana B, de 14 a 18 de março. Antes de iniciarmos a nossa reunião, trouxemos para uma reflexão um pensamento da psicóloga e pedagoga Maria Emília Ferreiro, argentina. Um dos maiores danos que se pode causar a uma criança é levá-la a perder a confiança na sua própria capacidade de pensar. Essa reflexão nos permite rever e pensar sobre a nossa própria prática, as nossas intervenções no sentido de encaminhar e de apoiar as crianças e os estudantes, né, na sua trajetória escolar. Olá, eu sou a professora Letícia, estou como PCNP de Ciências e nesta TPC iremos propor como objetivos gerais para a nossa reunião compreender a importância da avaliação formativa para intervenções pedagógicas, refletir sobre a importância da articulação entre a recuperação e aprofundamento nos componentes curriculares, além de língua portuguesa e matemática, para o desenvolvimento das habilidades essenciais. Compreender o papel das atividades personalizadas para o desenvolvimento das habilidades essenciais. Temos como objetivos específicos identificar, por meio de levantamento, as habilidades essenciais importantes para a continuidade da trajetória escolar dos estudantes. Agrupar por habilidades ou níveis de aprendizagem semelhantes. Refletir sobre a estratégia didática do agrupamento produtivo adequado para o avanço da aprendizagem dos estudantes. Ajustar as intervenções pedagógicas ao estágio do estudante, ou seja, ao processo de ensino-aprendizagem em que se encontra, independente do ano série. Estimular o engajamento dos estudantes com atividades personalizadas, metodologias ativas, colaborativas ou mão na massa. Em se tratando da importância do acolhimento do diagnóstico, a gente recortou então da apresentação do CNSP do dia 31/1, planejamento, esse slide. E ele traz 2 pontos a ser considerado por vocês, né, nessa temática de recuperação e aprofundamento. Então, para diagnóstico, vocês podem considerar os instrumentos próprios da unidade escolar, encaminhamentos do conselho, avaliações internas, portfólios, etc., as observações que vocês ou que a escola realizou durante o ano de 2021, ou também instrumentos oferecidos pela SEDUC, como a ADE, que acabou de sair o resultado, sondagens, no caso dos anos iniciais, e o SARESP, que também o resultado já foi publicado. Né? Nós temos então aí dados e informações suficientes para amparar, na verdade, amparar nossas decisões em relação a essa temática da recuperação e do aprofundamento. Tudo bem? Outro ponto fundamental é a avaliação formativa. Toda vez que nós temos, então, resultado de uma avaliação, seja ela qual for, interna ou aquela
né, oferecida pela SEDUC, a ADE, por exemplo, nós temos um diagnóstico. A partir daí, a partir da análise dos dados, né, e verificando o que esse instrumento, essa avaliação está sinalizando, é que nós estruturamos e planejamos uma ação nesse sentido, no sentido até de ajudar o estudante ou oportunizar uma recuperação para ele. Feito isso, chamamos de avaliação formativa, quando ela não fica somente no diagnóstico. Então, e para tanto, temos alguns instrumentos de avaliação, né, até ofertado pela SEDUC. No caso do SARESP, que já saiu o resultado, nós podemos até quebrar o problema e verificar a real necessidade da unidade escolar. Por exemplo, se é em língua portuguesa ou se é em matemática, onde está concentrada a maior defasagem em termos de proficiência. No caso da ADE, permite enxergar quais as habilidades que a unidade escolar vem encontrando dificuldades em desenvolver em seus estudantes e que é de extrema importância em sua trajetória escolar, né? Língua portuguesa e matemática. Já na sondagem, no caso dos anos iniciais, eles conseguem identificar como os estudantes dos anos iniciais estão no processo de apropriação do sistema de escrita e alfabética. E na sondagem matemática também, sistema decimal, né? Além da produção textual e também de procedimentos de leitura. Se tomarmos como referência a resolução 37, onde ela traz nos mecanismos de apoio a recuperação contínua e o projeto de reforço e recuperação, e agora, no ano de 2021, né, a recuperação intensiva, aquela realizada nas férias de julho e junho. No caso da recuperação contínua, ela se configura no apoio do professor da classe ou regente ao estudante durante as suas aulas, durante as atividades. E se trata de intervenção imediata durante a aula pelo professor regente e ou pelo professor do projeto Reforço e Recuperação. No caso do projeto em si, Reforço e Recuperação, se trata de oportunizar vivências de atividades personalizadas aos estudantes, na qual eles terão a oportunidade de desenvolver as habilidades essenciais e também preencher as lacunas da aprendizagem. No caso da recuperação intensiva, realizada de forma diversificada, tanto em janeiro quanto em julho, com atividades personalizadas, e além disso, prioriza também aqueles estudantes que mais precisam desse apoio, né? Isso é uma forma de apoiar ou de oportunizar a recuperação para aqueles estudantes que mais precisam. No caso do projeto Reforço e Recuperação, este ano nós temos uma novidade, tanto do Aprender Juntos, que tem o público-alvo do 3º ao 6º ano, e se trata também de uma intervenção diversificada, com atividades personalizadas, pelo professor do projeto, se for o caso. E também o Além da Escola, que o ano passado nós tínhamos no ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio, e que neste ano se estende do 3º ao 6º ano, ou seja, do 3º à 3ª série do ensino médio. Esses dois projetos eles se articulam com o PRR, né, com o professor adicional. O Além da Escola no contraturno, né, utilizando a plataforma do CMSP de forma síncrona ou assíncrona. E no caso do Aprender Junto, também articula com o projeto Reforço e Recuperação, contando com o professor adicional, especificamente para esse público, do 3º ao 6º ano. Diante do que foi exposto pelo professor Natalício, temos a proposta da atividade 1. Discutir com seus pares sobre o trabalho interdisciplinar, considerando as habilidades essenciais de leitura,
produção textual e matemática na discussão. Vale lembrar que a proposta é utilizar habilidades essenciais em que se relacionam aos diversos componentes curriculares. Vocês terão algumas perguntas norteadoras para auxiliá-los na discussão. A dinâmica será a seguinte: pausem o vídeo nas perguntas norteadoras e, para tanto, vocês terão 10 minutos para realizar esta atividade. Bom, acredito que a discussão foi muito rica, né? De diferentes pontos de vista aqui, dentro da área, e a intenção e a proposta é essa mesmo, né? De ouvi-los, ouvir os diversos componentes, de como utiliza de habilidades relacionada à leitura, produção textual e de matemática dentro dos seus respectivos componentes para desenvolver determinados conteúdos. E o quão importante é o domínio de habilidades como, por exemplo, inferir, né, dentro do contexto ou de um determinado texto em cada componente curricular. Ou então de alguns conhecimentos, né, e domínio de algumas habilidades da matemática, para organizar ou resolver problemas dentro de determinados componentes curriculares, como no caso da física, que utiliza muito, como por exemplo as funções, e da química, né? E biologia também, o comportamento de um determinado fenômeno, né? entre outros, né? Enfim. Mas o propósito é exatamente criar uma discussão, né, de forma integrada, de forma integral, né, do quão importante são, na verdade, essas habilidades essenciais para o estudante quando se refere ao conhecimento nesta área de conhecimento de modo mais amplo, na verdade. Tá certo? E para a sua trajetória escolar também. Tudo bem? Na atividade 2, elaborar ou selecionar atividades personalizadas para o desenvolvimento das habilidades essenciais. O desafio nessa atividade é olhar para o material do componente curricular, com foco nas habilidades essenciais. Vocês terão 15 minutos para realizar esta atividade. A dinâmica é a mesma da atividade anterior. Pause o vídeo nas perguntas norteadoras. Boa atividade a todos! Antes de iniciarmos, na verdade, de encaminharmos para o encerramento da formação, gostaria de destacar aqui, aproveitando o espaço, né, e dizer que o processo seletivo da diretoria de ensino para compor o núcleo pedagógico continua aberto, né? Temos para este ano de 2022 uma carreira para essa função com novos benefícios financeiros, e aqui segue as vagas, né, do núcleo pedagógico. Todos os professores interessados, ou se vocês conhecem alguém que gostaria de desempenhar essa função na diretoria de ensino, segue o QR Code e o link também, para que eles ou vocês possam se candidatar a esta função, né? Estamos abrindo esse espaço, né, para que aqueles professores que têm a pretensão ou o desejo de desempenhar essa função, esse papel no núcleo pedagógico, né, que venham, por meio desse QR Code, se candidatar às vagas, né, apresentadas nesse slide. Professores, então, encaminhando para o encerramento dessa TPC, agradecer a parceria da coordenação, eu acredito, e do PK, se estiver acompanhando a formação, né, nessa mediação.
e dizer que segue o QR Code ou link, né, para a lista de presença ou autoavaliação. Dizer também que nessa temática, dessa TPC, tratamos da importância desse diagnóstico e com olhar formativo, para avaliação formativa, e também com atividades personalizadas para aqueles estudantes que mais necessitam, né? Outro destaque também é que neste ano, né, ainda dentro da pandemia, mas diferentemente dos anos anteriores, né, precisamos mais do que nunca dessa ação interdisciplinar, no sentido de não somente lidar com a defasagem dos estudantes, mas também diminuir a distância da aprendizagem entre os estudantes, né? Então, mais do que nunca, nós precisamos articular os componentes curriculares em prol do desenvolvimento de algumas habilidades essenciais, com foco na língua portuguesa e na matemática, né? Então, nessas duas atividades ficou evidente essa questão, essa necessidade, né? E agora, com os resultados da ADE, nos permite enxergar quais as habilidades de língua portuguesa e matemática e que são extremamente importantes para o desenvolvimento de outras habilidades, tanto língua portuguesa e matemática, mas também nos demais componentes curriculares. Até porque todos fazem uso, né, todos os estudantes fazem uso de habilidades relacionadas ou à produção textual, ou à produção de leitura, né, ou à leitura, ou relacionada à matemática, tá certo? Então, segue aqui o QR Code, o link para a autoavaliação. Coloquem nessa autoavaliação a necessidade, né, e temas, sugiram, né, e deixar também claro que estaremos analisando com todo cuidado essa autoavaliação e faremos a devolutiva, caso seja necessário, né? Faremos a devolutiva pontual e particular para cada unidade escolar, né? De acordo com o que foi apresentado e apontado. Tudo bem? Então, bom trabalho e muito obrigado pela parceria de sempre. Thank you.